Olá, meu querido irmão, meu querido amigo que sempre nos acompanha neste canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo para nós continuarmos essa série sobre os top 5 da Bíblia. Eu sou Eliabe Menezes e nós temos produzido os vídeos que sempre vêm a levar conhecimento até você da Palavra de Deus. Então eu peço a você para nos apoiar, para nos ajudar a cada dia mais estar divulgando esta mensagem. E como é que você faz isso? É só você se inscrever no nosso canal, deixar o like, é muito importante, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre estar recebendo conteúdos de qualidade aqui no YouTube. E se você gostar desse vídeo, se você gostar deste canal, então compartilhe com seus amigos. Nós já produzimos mais de 200 vídeos aqui no nosso canal, sempre falando da Palavra de Deus. Então é muito importante você compartilhar. Envie para seus amigos, seu colega de trabalho, para sua família. Nos apoie, cada dia mais está crescendo e está divulgando a Palavra de Deus. Lembrando que nós já estamos chegando nos 2.000 inscritos. Em menos de um ano estamos chegando nessa marca, graças a você que sempre nos apoiou, tá bom? Desde já, nós agradecemos a todos pelo apoio, pela colaboração. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês. Então, neste momento, solta a vinheta e vamos ao top 5 de hoje. O top 5 de hoje está muito especial, embora é um assunto que muitas vezes nós não gostamos muito de falar, que é sobre as mortes. Vamos falar sobre as 5 principais mortes da Bíblia, as 5 mortes que mais se destacaram na Palavra de Deus. Não esquece, vai anotando aí sua lista, vê se você concorda ou não concorda e vai comentando aí para que a gente possa estar aprendendo um com o outro, tá bom? Vamos então ao nosso quinto lugar. Em quinto lugar está o apóstolo Pedro. Nós citamos o apóstolo Pedro em quinto lugar porque ele teve uma morte muito especial, que muito se destacou na Palavra de Deus. Claro que na Bíblia a gente pode citar vários mártires, várias pessoas que morreram de forma especiais, mas o apóstolo Pedro então está em quinto lugar porque ele foi um apóstolo que mesmo na sua morte mostrou sinais de humildade, mostrou atitude de humildade e que merece o nosso destaque. Pedro foi um apóstolo que no início, quando discípulo de Jesus, deu muito trabalho para Jesus, mas Pedro se converteu. Pedro ali foi o principal apóstolo que ajudou a igreja primitiva na pregação do Evangelho. Pedro realmente merece o nosso destaque na sua vida e também na sua morte. Então, quando ele estava sendo perseguido pelos líderes judeus, quando os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da pregação do Evangelho, porque estavam pregando a respeito de Jesus, Pedro foi preso, depois foi solto ali com a ajuda do anjo, mas Pedro continuou pregando o Evangelho, não desistiu, e quando Pedro foi sentenciado à morte, ele estava ali firme e forte. Até na sua morte, ele nos deu um exemplo de humildade. Quando ele foi morrer crucificado, uma morte horrível, uma morte talvez seja a pior do seu tempo, Pedro ali não quis morrer igual a Jesus. Pedro quis morrer de cabeça para baixo. Ele achou que era muita honra morrer igual ao seu Senhor. Então Pedro foi morto de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para baixo e merece então o nosso destaque, por isso está em nosso quinto lugar como a morte que mais se destacou na Palavra de Deus. Em quarto lugar está um outro apóstolo muito especial que nós falamos neste canal, o principal apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Paulo foi um grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, que se empenhou demais na pregação do Evangelho. Graças a Paulo, a mensagem de Jesus se espalhou por outros países, por outros continentes. Então Paulo foi um apóstolo que muito se destacou. Nós já até falamos neste canal dos 5 apóstolos que mais se destacaram. E Paulo então estava em primeiro lugar. Mas a morte de Paulo também merece o nosso destaque. A morte não foi assim tão grandiosa até como do apóstolo Pedro. Afinal de contas, outros discípulos, outros apóstolos morreram até pior do que o apóstolo Paulo, de forma mais trágica. Mas o apóstolo Paulo, na conjuntura da sua morte, o que levou então à sua morte é que merece o nosso destaque. Paulo sofreu muito com a perseguição. Paulo foi apedrejado,
Paulo sofreu naufrágio, foi açoitado. Paulo sofreu muito na pregação do evangelho, foi muito perseguido. Ele então foi condenado ali pelos romanos à morte de decapitação. Paulo então foi decapitado, mas o que envolveu ali sua morte merece o nosso destaque. Paulo sabia que ia a Roma, que ia ser julgado, e já no final da sua vida, ele falou uma frase que fica gravada na nossa mente: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça está guardado a mim, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Meus queridos irmãos e amigos, esta frase, esse texto da Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo, realmente merece o nosso destaque. Paulo sabia que ia morrer, mas ele tinha certeza da sua salvação, porque ele foi fiel e firme nos caminhos do Senhor. Então, tudo que envolveu a morte ali do apóstolo Paulo merece o nosso destaque, por isso está em quarto lugar. Em nosso terceiro lugar, vocês até podem discordar, mas eu vou colocar a morte de Sansão. E por que Sansão então se destaca ali então de Paulo e de Pedro? Meus queridos irmãos, Sansão teve uma morte trágica. Podemos dizer até que foi um certo suicídio, até polêmica a morte de Sansão, que se discute até hoje, mas Sansão merece o nosso destaque, pois Sansão teve uma vida toda desgarrada, toda errada, fez escolhas erradas que levou ele a essa situação de morte, como nós iremos falar, mas o que mais nos chama a atenção é que no último momento de sua vida, Sansão então se arrependeu e merece o nosso destaque. Por que Sansão então está em terceiro lugar? Porque nós conhecemos a história de Sansão, mas se destacou exatamente pela conjuntura de como foi sua morte. Sansão ali, ele se entregou às mulheres, fez escolhas erradas no seu casamento, se casou com suas inimigas por 2 vezes, mas Sansão, no final ali de sua vida, ele foi levado preso, foi cortado o seu cabelo, onde ele tinha o sinal de sua força. Sansão ficou cego, foi vazado ali seus 2 olhos, e ali Sansão foi levado ao templo de Dagom para ser zombado. E quando ele estava ali sendo zombado, ele refletindo sobre toda a sua vida, suplicou a Deus uma última oportunidade. Pediu a Deus perdão e ali falou: Senhor, me conceda a força somente esta vez. E ali, através desta força, ele derrubou as colunas daquele templo, e todo aquele templo veio abaixo, matando os seus inimigos, e logicamente ele mesmo veio a morrer. Então a sua morte ajudou a libertação dos israelitas do cativeiro ali dos filisteus. Foi uma morte digna, uma morte especial, embora toda a sua vida tenha sido errada, mas a sua morte mostra que no final teve arrependimento, teve conversão. Então Sansão está lá na galeria dos heróis da fé. Por isso nós estamos citando a morte de Sansão, porque mais se destacou, porque nós lembramos, conhecemos muito esta morte. Está em nosso terceiro lugar neste top 5. Em nosso segundo lugar, então, está uma morte também muito especial que hoje muitas pessoas comemoram. Olha para vocês perceberem, né, como essa morte é especial. Nós estamos falando da morte de João Batista. Quem não conhece então João Batista, quem não conhece a forma como João Batista, né, veio a morrer. Então João Batista, na sua vida, logicamente, serve de exemplo para cada um de nós, preparou o caminho para a chegada de Jesus, cumpriu com muita excelência a sua missão, e até na sua morte serve de grande exemplo para cada um de nós. João Batista, devido ali à sua pregação de condenar os pecados das pessoas, de condenar os pecados principalmente de Herodes e da sua esposa Herodias, que estavam ali vivendo em adultério, por causa disso, por não temer falar a verdade, chamar o pecado pelo nome, João Batista foi preso e ficou ali durante algum tempo na prisão. E quando foi no determinado momento, onde ali Herodes estava completando mais um ano de vida, está fazendo aniversário, fez uma festa, a filha de Herodias, então dançou ali para todos os convidados. Herodes ficou tão encantado que falou então para a filha de Herodias, Salomé: olha, peça o que você quiser
e eu vou te dar. Até metade do meu reino eu vou conceder a você. Herodes estava empolgado com a sua festa, com a dança ali de Salomé. E então, instruída, influenciada pela sua mãe, Salomé então pediu a Herodes: me conceda a cabeça de João Batista em uma bandeja. Meus queridos irmãos, Herodes não queria fazer isso. Herodes temia a João Batista, mas ele não poderia passar vergonha diante dos seus convidados. Ele tinha prometido, ele tinha que cumprir. Então foi dada a ordem e o soldado foi lá, pegou João Batista, cortou a sua cabeça, foi decapitado e ele então trouxe numa bandeja para Salomé. Olha que morte de João Batista, por causa do Evangelho, por falar a verdade. Então ele foi morto desta forma e serve de exemplo para cada um de nós, de um verdadeiro cristão que não teme chamar o pecado pelo nome, que deu a sua vida por amor ao Evangelho. Então nós conhecemos demais a história de João Batista, por isso está em nosso segundo lugar. E em nosso primeiríssimo lugar, claro, não poderia ser outra morte senão a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, claro que deveríamos citar esta morte, uma morte toda especial, uma morte que veio salvar toda a humanidade. Jesus, sendo Deus, deixou sua forma de Deus e assumiu a forma humana para vir morrer em nosso lugar. Nós já conhecemos toda a história que envolveu a morte de Jesus, não vamos detalhar para o vídeo não ficar muito longo, mas nós queremos destacar então esta morte especial. O que Jesus sofreu e como Jesus morreu exatamente em nosso lugar merece realmente o nosso destaque. Nunca deve sair da nossa mente. Aquela morte que Jesus sofreu, nós é que deveríamos estar lá. Nós que deveríamos sofrer aquela morte, mas ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Então, pouco antes ali da sua morte, num dia anterior, entre ali da quinta para a sexta-feira, ele ali foi preso. Desde então, ele não se alimentou mais. Ele foi açoitado, ele foi castigado, teve que levar a própria cruz até o lugar da sua morte. Jesus então estava fraco e devido então toda aquela situação, a carga de todo o pecado que estava sobre ele, então Jesus não aguentou por muito tempo, foi crucificado juntamente ali com 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. A pior morte da sua época, a morte realmente de um bandido, de uma pessoa muito ruim. Jesus sofreu em nosso lugar e sem ter culpa nenhuma, simplesmente porque seus opositores não suportaram. Jesus está crescendo, a fama de Jesus crescer, as pessoas aceitarem Jesus e eles diminuírem. Por causa disso, então, Jesus foi morto e graças à sua morte, nós temos hoje salvação. É claro que deveria, então, estar em nosso maior destaque essa morte de Jesus. Então, meus queridos irmãos e amigos, vocês gostaram do nosso top 5 de hoje? Vocês concordam com essa lista? Eu tenho certeza que, em primeiro lugar, vocês concordam. As outras 4, será que vocês concordam? Então coloque aí nos comentários, coloque a sua opinião. Quais as mortes que, na sua opinião, mais se destacam na palavra de Deus, tá bom? Para que possamos assim estar aprendendo uns com os outros. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, com seus vizinhos, colegas de trabalho, divulgue. É muito importante para nós e é muito importante que outras pessoas conheçam também a respeito deste assunto. Desde já, nós agradecemos a todos vocês pelo apoio e pela colaboração. Continue no nosso canal assistindo esses outros vídeos que estão aparecendo aí para você na tela. Sempre lembrando, tem vídeo aí só para membros. Faça sua inscrição e nos apoie cada vez mais. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã às 18 horas para mais um vídeo do Top 5 da Bíblia.